muito boa tarde a todos, mais uma vez. O meu nome é Ricardo Ramos, eu faço parte da equipa técnica de Solid Edge na CADFlow e hoje venho-vos falar aqui um bocadinho sobre as diferenças entre tecnologia síncrona e tecnologia ordenada ou a tecnologia tradicional, que é a forma de modelar que nós conhecemos na generalidade dos softwares de modelação paramétrica. Quero, antes de mais, agradecer a vossa presença, relembrar-vos que nós também vamos disponibilizar este e outros vídeos nas nossas plataformas online. Vocês podem consultar não só este vídeo que estamos a fazer ou este webinar que estamos a fazer hoje, como também todos os outros webinars que já fizemos e alguns vídeos também sobre truques e dicas dentro de Solid Edge e também de outros aplicativos que nós também comercializamos CADFlow. Então, como eu estava a dizer, hoje vamos falar um bocadinho sobre a tecnologia síncrona e as diferenças face à tecnologia tradicional e ver que melhorias é que pode ter então a utilização desta tecnologia síncrona. Antes disso, explicar o que é a tecnologia síncrona e porque é que ela existe. A tecnologia síncrona é uma tecnologia de modelação desenvolvida pela Siemens. É uma tecnologia patenteada e só está disponível nos softwares da Siemens, ou seja, no Solid Edge e no NX, que são as duas ferramentas de design que nós temos, ou duas ferramentas de CAD que nós temos dentro das soluções Siemens PLM. Esta ferramenta ou esta tecnologia de modelação combina aquilo que é as melhores soluções que há entre a modelação baseada em histórico ou a modelação ordenada e a modelação direta. Ou seja, nós vamos ter nesta modelação algumas ferramentas que nós já temos na tecnologia ordenada ou na modelação tradicional e também vamos ter a possibilidade de fazer edições diretas como nós fazemos em softwares geralmente não paramétricos, ok? O principal objetivo é facilitar o processo produtivo, tendo em conta a facilidade de utilização, a versatilidade e a flexibilidade. Não só facilitar, como otimizar, ou seja, nós vamos poupar imenso tempo na utilização desta tecnologia síncrona e eu vou-vos mostrar como já de seguida. Então, aqui temos apenas um pequeno gráfico a explicar então no que é que se baseia a tecnologia síncrona. E o que se baseia basicamente foi pegar naquilo que são as melhores funcionalidades da modelação baseada em histórico, tecnologia ordenada, que nós também temos no Solid Edge e que temos na generalidade dos softwares CAD, e também na modelação, pegar nas melhores funcionalidades da modelação explícita ou a modelação direta, que não é baseada em histórico nem em árvore de operações. Então, aquilo que nós vamos ter em tecnologia síncrona é o culminar destas duas ferramentas ou destas duas opções de modelação juntadas no melhor mundo, sendo que vamos juntar também algumas destas funcionalidades tiradas da modelação baseada em histórico e da modelação direta, vamos juntar algumas opções também específicas e únicas da tecnologia síncrona. Então, esta tecnologia, como eu disse, combina os pontos fortes de ambas as abordagens, além de ter um conjunto de capacidades únicas. Os utilizadores têm finalmente a solução que é ao mesmo tempo poderosa e fácil de usar, ou seja, vamos ter uma forma que continua a ser paramétrica de modelar, vai ter algumas pontes com a tecnologia tradicional, no entanto, é uma forma nova de modelar. Relembra-se que a tecnologia tradicional, ou só relembrar que a tecnologia tradicional remonta a 1987, mais ou menos, foi quando apareceu, ou seja, já a tecnologia ordenada já é uma tecnologia bastante antiga, tudo bem que teve inovação ou teve desenvolvimento ao longo dos anos, no entanto, nós precisamos de um método mais direto. A evolução acontece, nós precisamos de chegar aos nossos resultados finais
mais rápido, precisamos ter o nosso processo produtivo otimizado, daí precisar também de ferramentas otimizadas para a construção dos nossos objetos. A Siemens foi analisando ao longo dos anos diversos gabinetes de projeto e de desenvolvimento, de engenharia, e foi constatando que existem algumas lacunas, não no que diz respeito à construção dos objetos, mas muitas vezes no que diz respeito à edição. Daí o aparecimento desta nova tecnologia. Então, neste estudo, concluiu-se que 40% dos utilizadores admitem que que há uma probabilidade ou que é necessário reutilisar objetos existentes, ou seja, criar objetos a partir de alguns que já existam para baixar ou diminuir o tempo de construção desses mesmos objetos. E também, neste estudo, verificou-se que 90% ou 99% dos utilizadores disseram que há necessidade de trabalhar em fecheiros CAD importados. E o que é que isto trouxe de importante para o desenvolvimento da tecnologia síncrona? Como vocês sabem, quando nós importamos um fecheiro CAD de um outro software, seja ele qual for, nós não vamos ter um histórico de operações. A árvore de operações e o histórico do nosso objeto vai, por isso, simplesmente desaparecer, ou vamos importar apenas um sólido sem qualquer tipo de histórico de construção. A tecnologia síncrona, para ela, isso não é uma lacuna, porque nós não precisamos do histórico de construção da peça para conseguirmos fazer edições e alterar a nossa peça e continuar a construir a nossa peça adicionando novos parâmetros. Aliás, também dentro deste estudo foram feitas mais análises, como vocês podem ver aqui. 95% admitem receber ou solicitações de alterações do modelo na última hora, ou seja, o modelo numa fase final de produção muitas vezes é preciso ou sofre diversas alterações, correções, e essas alterações e correções chegou-se à conclusão que por vezes demoram mais tempo, tanto ou mais tempo, do que a própria construção do objeto até ali. Ou seja, nós vamos fazer o nosso objeto, vamos enviar para a aprovação e depois vão-nos pedir correções. Essas correções muitas vezes são muito demorosas devido à complexidade da minha árvore quando nós estamos a trabalhar em tecnologia ordenada. Se nós conseguirmos trabalhar esses modelos de uma forma mais versátil, nós conseguimos então minimizar este tempo, ou seja, otimizar todo o meu processo produtivo mais uma vez. O objetivo principal será sempre esse, será sempre então otimizar e minimizar o tempo e facilitar a vida de quem está também a fazer esse trabalho. Eu tenho aqui um pequeno exemplo que vos vou mostrar. Este pequeno exemplo consiste na alteração de uma peça. Esta peça vai sofrer 3 alterações. Como vocês podem ver aqui na imagem, ela foi totalmente desenvolvida em tecnologia ordenada. Para quem conhece o SolidEdge, consegue ver isso relativamente bem, porque aqui na árvore de construção nós temos aqui uma árvore de operações que diz aqui no topo ordenado e que tem todas as operações que foram feitas até desenvolver a peça. E aquilo que nós vamos ver aqui neste pequeno webinar é perceber então quanto tempo é que nós demoramos a fazer cada uma destas 3 alterações. Ou seja, uma das alterações é aumentar a altura da minha peça para 31 mm, a primeira alteração. A segunda alteração será aumentar a espessura da parede deste furo em 4 mm, ou seja, para 4 mm. Vamos ver qual é que é a espessura e vamos ver então quanto é que vamos ter que incrementar esta espessura aqui em baixo. E depois, a terceira alteração será alterar a distância entre estes 2 furos de forma a que eles fiquem a pelo menos 2 mm de distância. Vamos começar por fazer a primeira alteração e para isso eu vou passar diretamente para o SolidEdge. Nós temos aqui o SolidEdge, vamos abrir a nossa peça, a peça que estávamos a ver há pouco. Esta será a nossa peça e é esta peça que nós vamos fazer então as alterações que pedimos. Como podem ver, toda a peça foi desenvolvida em tecnologia ordenada, então
vamos aproveitar o histórico de construção, vamos tentar fazer a edição da peça e depois vamos ver quais é que são as dificuldades que vamos ter à medida que o processo vai avançando e vamos ver mais ou menos quanto tempo é que demoramos. Não vamos aqui analisar o tempo em tempo real, mas eu já fiz este processo antes e já consigo vos mostrar mais ou menos quanto tempo é que demora a fazer o processo em tecnologia ordenada e em tecnologia síncrona, mesmo que eu em tecnologia ordenada tenha então o tal histórico ou o histórico de construção da minha peça. É só um segundo que eu estou aqui com problemas no meu rato, não sei porque ele não está a aparecer, não sei se terá a ver com... Ok, teria a ver aqui com a apresentação. Então, vamos lá. Primeiro passo. Nós tínhamos visto aqui no primeiro passo que era alterar para 31 milímetros aqui a altura da peça. Então, vamos tentar fazer isso de uma forma muito rápida. Como? Nós podemos selecionar a nossa peça, automaticamente vamos ver qual é que é a extrusão ou qual é que é a operação que deu origem à face da peça. Vemos que é a primeira operação da extrusão 1. Podemos editar então o nosso perfil. Vamos entrar diretamente dentro do Sketch e aquilo que temos de fazer, se é alterar a dimensão da peça, aqui estes 29 milímetros que nós temos aqui de altura, vamos alterar para 31 milímetros. Ok? Estas duas entidades estão alinhadas horizontalmente, ou há aqui uma simetria nestas duas entidades, é suposto que esta simetria se mantenha, por isso vamos validar o nosso sketch e à partida a edição foi fácil de fazer e vejam que conseguimos fazer a edição. Mas afinal não foi assim tão fácil. Porquê? Porque eu ao fazer aquela edição tive aqui um problema. Ou seja, esta face aqui que era suposto ser vertical, este encaixe que era suposto ser vertical, sofreu aqui uma pequena inclinação. Então temos de ver o porquê disto ter acontecido e vamos editar o sketch desta geometria. Pronto, e aqui conseguimos perceber que houve aqui, tendo em conta a forma como foi desenhada a peça, havia aqui um alinhamento centrado. Como a peça aumentou, esta zona saiu da posição dela, então vamos ter que eliminar aqui esta relação para corrigir isto e vamos dar aqui de novo as relações à minha peça. Vamos dizer que este ponto vai ser alinhado com a linha horizontalmente e este também vai ser alinhado com a linha e está corrigido. Ok? Ou seja, fizemos aqui uma pequena alteração que já trouxe problemas aqui numa feature que veio a seguir, que foi este cutout 25 e que tivemos de corrigir. No entanto, temos a peça, temos a primeira alteração concluída. Então, a segunda alteração seria aumentar aqui a espessura para 4 mm. Ok, então vamos voltar à peça. Vamos ver qual é que é a espessura e para isso eu posso utilizar nas PMIs no Smart Dimension e vamos ver qual é que é a espessura em termos de tangência entre esta aresta e esta aresta e temos aqui uma espessura de 2.5 mm, ou seja, no meu plano de frente eu consigo ver que a espessura é 2.5 mm. Então para aumentarmos a espessura eu tenho de alterar aqui este cutout, é o cutout 4 que fez este recorte aqui de baixo. Então selecionar, vamos editar de novo, peço desculpa, vamos editar a feature, ou seja, o perfil, vamos entrar dentro da edição e agora aqui este raio de 12.5 do corte de baixo temos de aumentar mais 1,5 mm para ele passar a 4 mm de espessura. Então vamos aumentar para 14 o raio para 14 mm. Ok? Aumentando para 14, vamos validar o nosso sketch e vamos fazer finish. E o que é que aconteceu? Ou seja, eu alterei a minha espessura, no entanto o meu furo subiu. E subiu, ficou muito próximo aqui a este furo, ou seja, ficou a varar. Ou seja, a alteração que eu fiz não está correta. Então vamos fazer Ctrl Z para retroceder outra vez e vamos tentar perceber o porquê desta alteração não estar correta. Então vamos voltar a entrar dentro do sketch e vamos ter que libertar esta cota, ou seja, para que não suba o centro da minha furação ou o centro do furo, eu vou ter que desbloquear esta cota
e vou ter que aplicar aqui uma nova cota para bloquear a altura deste raio, que há de ser daqui até ao centro, e esta cota sim vai ficar bloqueada aos 14.2, e agora sim já posso chegar a esta dimensão e já posso dizer que ela é de 14. Okay? Como viram, já a dimensão diminuiu. Aqui este valor que eu coloquei livre passou de 4.2 para 4. Já posso validar o meu sketch e já posso fazer fins. Okay? E já conseguimos fazer a correção e temos aqui os 4 mm. No entanto, mais uma vez, tivemos que analisar a forma como foi construído o nosso Extrude Cut e tentar fazer algumas alterações que podem ser mais ou menos intuitivas, tendo em conta o conhecimento que eu tenho da peça. Se imaginarmos que esta peça não foi desenhada por mim, eu poderia ter aqui um trabalho acrescido, ou seja, teria que perceber primeiro como é que a peça tinha sido construída e só depois de perceber como é que a peça tinha sido construída é que eu teria que fazer estas alterações. Então, vamos passar para o terceiro e a última alteração, que seria aumentar o diâmetro aqui, a distância mínima entre estes dois furos, que está para 2 milímetros. Vamos ver então quanto é que está. O furo será este e será este furo, ou seja, estes contrabores, que têm aqui o furo muito próximo. Vou aqui só esconder as PMIs. E vamos para isso, se calhar, fazer aqui um corte de secção. Então podemos ir aqui ao separador View, fazer um corte de secção paralelo a esta face, a passar pelo centro deste furo, para vermos aqui então o que é que está a passar. E como podem ver, há aqui uma proximidade, quase uma tangência entre aqueles dois furos. Então aquilo que nós vamos fazer para corrigir isto será movimentar este furo 1 mm para baixo e movimentar este furo 1 mm para cima. E vamos fazer isso. Então, primeiro furo, selecioná-lo, vamos editar a posição do sketch, temos aqui 8 mm, podemos alterar para 7 mm. Okay? E aqui este furo já estaria deslocado 1 mm para baixo. Agora vamos tentar fazer o mesmo com o furo de cima. Então selecionar o sketch e vamos editar o sketch do furo de cima. O que é que acontece aqui? Este sketch do furo de cima está centrado com outro furo. Ou seja, eu estou a editar o cut 28, o cutout 28, no entanto ele é centrado com o cutout 17. Então não é este furo que eu posso editar, ok? Descobri que estava a editar a feature errada. Então temos de ir aqui ver o cutout 17, que será o furo que foi feito anterior, e vamos tentar editar o cutout 17 para ver então se tem aqui a dimensão. Exatamente. O furo do cutout 28 vai ser centrado com o cutout 17, por isso eu vou ter que editar é o 17 e vamos aumentar esta dimensão de 18 para 19 mm. Fazendo esta alteração, posso validar supostamente o outro furo há de ir atrás, como estão centrados, e já tenho aqui o problema corrigido. No entanto, aconteceu aqui um outro pequeno problema. E vamos aqui ligar outra vez o corte de secção para vermos esse problema. Este furo que nós tínhamos aqui deveria estar centrado com o furo que está a ser cortado aqui pelo corte de secção. E deixou de estar. Ou seja, não havia essa relação criada. Nós, quando fizemos o sketch, fizemos à mesma altura. Agora não havia essa relação criada e o furo ficou descentrado. Então vamos ter que corrigir também a posição deste furo. Então este cutout 26, temos aqui, vamos ter que editar a posição do sketch. E aqui podíamos também colocar 7 mm como fizemos ao outro. Ou então, para que este problema não volte a acontecer, eu vou apagar esta cota e vou dar-lhe uma relação de horizontal. Ou seja, vou dizer que este furo, o centro desta circunferência, vai ser centrado aqui o centro do meu furo. Se eu colocar cá a cota, já consigo perceber que ela alterou para 7 mm, ou seja, está na posição que eu quero. A cota ficou azul porque não é uma cota de controle, é apenas uma cota informativa. Já posso validar e tenho aqui a minha peça corrigida. Okay? 3 alterações que nós fizemos em tecnologia ordenada. Como viram, não era nada de muito difícil, no entanto, tivemos de perceber
de que forma é que a minha árvore estava estruturada, de que forma é que foi feita então a minha peça de forma a conseguir fazer estas 3 alterações. O que é que vamos fazer agora? Vou mostrar-vos como é que faríamos isto em tecnologia síncrona. Ok? Então, vamos sair do nosso modelo. Vou voltar outra vez a abrir o modelo, sem nenhuma das alterações aplicadas. Fechei o modelo sem gravar e vamos fazer as alterações, mas agora em tecnologia síncrona. Para isso, o que é que vamos ter que fazer? Em primeiro lugar, vamos ter que passar a minha árvore de operações toda para tecnologia síncrona. Então, à última operação da minha árvore, eu clico o botão direito e faço Move to Synchronous. Ao fazer Move to Synchronous, eu vou passar todas as operações que tinham para a tecnologia síncrona. Além disso, todos os sketches que foram utilizados para desenhar o meu modelo vão passar também em tecnologia síncrona. Como eles neste momento não são precisos, porque todas as edições que eu queira fazer na minha peça eu faço diretamente no modelo, ou seja, eu neste momento não tenho que obedecer ao histórico de construção do modelo, faço edições diretas, eu posso selecionar estes sketches todos e por isso simplesmente posso apagá-los. Ok? Posso fazer também aqui o mesmo para estas relações ou estas dimensões que foram aqui aplicadas. Então, sem haver sketches, como é que eu faço agora a edição do meu modelo em tecnologia síncrona? Será simples. Por exemplo, primeira modificação. Vamos voltar aqui à minha imagem. Na primeira modificação, pede para alterar, aumentar aqui o meu objeto para 31 milímetros, a altura do objeto para 31 milímetros. E é isso que vamos fazer. Como? Vamos pegar no Smart Dimension, vamos colocar uma cota, esta cota vertical, que neste momento está a 29 milímetros. Eu consigo controlar o valor desta cota. E posso controlar como? Reparem na posição da seta. Se a seta estiver para cima, é a face de cima que move. Se a seta estiver para baixo, é a face de baixo que move. Se eu tiver a seta bidirecional, as faces vão mover simetricamente. Além disso, eu tenho um grande auxiliar quando estou a trabalhar em tecnologia síncrona, que é a minha janela de Design Intent. A minha janela de Design Intent reconhece, mesmo que não exista um histórico na construção da minha peça, a minha janela de Design Intent reconhece qual é que é, então, neste caso, a intenção do desenhador e percebe se existe simetrias, coplanaridades, offsets entre cada uma das faces que eu selecionar. Se eu deixar as opções todas de reconhecimento ligadas, ou mudar, por exemplo, aqui para 31 milímetros, vejam que automaticamente as faces do outro lado da minha peça também mudaram. E se eu tirasse daqui uma cota daqui cá abaixo, reparem que também está a 31 milímetros neste momento. Ok? Ou seja, eu com o Design Intent consigo entender as intenções do desenho do próprio objeto e perceber como é que eu faço essas alterações. Outra alteração que tínhamos a fazer seria aqui do offset. Vamos voltar a ver, seria este offset para 4 milímetros. Então, como é que fazemos isso? Voltamos a chamar o nosso Smart Dimension. Da mesma forma que eu aplicar uma PMI de tangência, vamos aplicar também uma PMI de tangência aqui entre estas duas arestas. Peço desculpa, selecionei ali uma aresta a mais, esta e esta. Temos aqui uma distância de 2,5 milímetros, neste caso estaria a alterar a face interna, eu quero que a face externa se mova e os 2,5 milímetros passem a 4 e vejam que automaticamente também passaram a 4 milímetros esta espessura deste lado. Porquê? Porque eu aqui no meu Design Intent, na alteração do valor da minha cota, eu tenho escolhido a opção de simetria. E como tenho aqui ativa a opção de simetria, existe uma simetria no meu objeto e automaticamente aquela edição foi feita. Vejam que conseguimos fazer isto muito rapidamente. Vamos aqui desligar as minhas PMIs, que são as anotações, e vamos ver a terceira e última opção, que será editar a posição destes furos. Posso fazê-lo da mesma forma, aplicando uma Smart Dimension. No entanto, vamos ver aqui outra ferramenta, que é a minha Section Live. Eu posso aplicar uma secção no meu objeto. Esta secção eu posso definir em que ponto é que ela passa. Por exemplo, passar no centro deste furo. Posso fazer não só num eixo
como posso fazer múltiplas secções, então posso ativar de novo outra Section Live, clicar nesta face para fazer uma secção paralela a esta face e depois a partir do meu volante posicioná-la no centro deste furo. Okay? Depois de termos as duas secções, conseguimos ver então o perfil do furo. Eu posso até esconder o meu sólido para ver as minhas duas secções. Sempre que eu passo no centro de um furo, vai-me aparecer o eixo a indicar que é um centro do furo. E aqui, para aumentar esta distância, que eu disse que no mínimo teria de ser 2 mm, eu posso utilizar o meu Smart Dimension e medir, por exemplo, a tangência deste furo para este furo, que neste momento está a 0,05 mm. Eu posso dizer que é de 2 mm e que a variação é simétrica, ou seja, que será 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. Então colocamos aqui 2 milímetros. Alteramos a nossa secção, nós estamos a cotar na nossa secção, mas se eu colocar visível o meu solid body, a alteração foi feita no meu solid body. Ou seja, a ferramenta que nós temos aqui em Surface Section Live, onde nós podemos fazer as edições, também vão alterar o meu sólido. Okay? Tenho essa vantagem quando utilizo a minha Section Live. Depois posso esconder a minha Section Live e posso esconder as minhas PMIs e tenho as minhas alterações concluídas. E vejam que foi muito mais rápido fazer estas alterações sem ter que me preocupar como é que foi feito o histórico de construção e foi feito muito mais rápido. Tenho aqui um pequeno resumo, ou seja, em tecnologia ordenada nós demoraríamos mais ou menos 3.7, 3.3 ou 3 milímetros, 3 minutos e 30 segundos a fazer esta alteração, enquanto que em tecnologia síncrona demoramos 1 minuto e 50 segundos, mais ou menos. Ou seja, temos aqui ganhos bastante elevados em termos de tempo, numa peça relativamente simples e em alterações também relativamente simples. E agora vocês poderiam perguntar, então, mas e se eu quiser continuar a trabalhar, a modelar a minha peça, se eu quiser continuar a utilizar a tecnologia ordenada, porque é a forma com que eu me sinto mais à vontade para desenhar a peça ou criar a peça. Não tem qualquer problema com isso. Os Solid Edge podem trabalhar nas duas tecnologias em simultâneo, ou seja, nós temos aqui as alterações que fizemos todas em tecnologia síncrona. Eu posso clicar na área gráfica e fazer Transition to Ordered para mudar para a tecnologia ordenada e a partir daqui continuar a modelação da minha peça em tecnologia ordenada. Podemos, por exemplo, chegar aqui e fazer uma extrusão, por exemplo, nesta face. Então vamos selecionar aqui um plano coincidente, vamos selecionar esta face, vamos criar aqui uma extrusão, por exemplo, de um retângulo, até aqui este ponto. Neste sentido, podemos fazer a extrusão, por exemplo, até este ponto e poderíamos, neste retângulo, eu não dimensionei, mas posso dimensionar, voltar aqui ao sketch e posso chamar o meu Smart Dimension para aplicar aqui esta cota, que será de 15 mm, só para corrigir. E podíamos, por exemplo, colocar um furo nesta face também, centrado com esta aresta e com esta. Vamos escolher aqui o diâmetro do nosso furo. Vamos pôr aqui um counterbore. Vamos pôr aqui para um M5. Ok. E vamos alinhá-lo aqui no centro. Vamos fechar o nosso sketch. E temos o nosso furo criado. Ok? Ou seja, vocês podem continuar a utilizar a tecnologia ordenada para modelar os vossos objetos. Podem também, se quiserem fazer alterações a alguma outra face ou alguma outra geometria, podem voltar a selecionar a tecnologia síncrona, o que foi feito em tecnologia síncrona, e continuar a fazer edições. Por exemplo, se quiserem centrar esta região aqui de cima, eu posso selecionar toda a região em janela, posso colocar o meu volante num ponto que eu considero que seja um ponto de referência e posso movimentar. Agora vou só aqui inclinar um bocadinho para vocês verem
movimentar toda esta geometria e colocar, por exemplo, centrado aqui com um ponto médio. Então, vamos aqui, ou então centrado com um furo, posso centrar com este furo e posso, inclusive, fazer o mesmo para estas faces deste lado, ou seja, selecionar também esta região. Não quero movimentar esta face, por isso posso clicar com o Ctrl para desligar e posso colocar aqui o meu volante aqui num ponto e mais uma vez movimentar ou para o centro deste furo ou, por exemplo, para o ponto médio desta aresta e deslocar toda aquela geometria aqui para o ponto médio da aresta. Posso voltar a clicar em tecnologia síncrona para continuar a minha modelação. Como veem, é bastante útil. Vocês podem e devem utilizar a tecnologia síncrona não só para a edição dos vossos objetos, que já têm um histórico muito complexo e que vocês, ao fazer uma edição, por exemplo, pode acontecer a árvore de operações começar a ficar cheia de erros, porque vocês fizeram uma alteração no vosso objeto e todos os passos que estão na sua procedência precisavam de alguma referência que vocês apagaram, e isso pode gerar erros na vossa árvore. Vocês, com tecnologia síncrona, vão evitar esses erros e vão automatizar e melhorar substancialmente o vosso processo produtivo neste tipo de situações. Deixo agora espaço para vocês colocarem as vossas questões. Digam-me o que é que acharam, se têm alguma dúvida, se querem colocar alguma questão relativamente àquilo que tivemos a ver. Relembro que podem utilizar não só o microfone, como a janela de chat para colocarem as vossas questões. Temos aqui duas questões. Quando devemos utilizar uma e outra tecnologia? A minha sugestão, a sugestão pessoal, e acho que é partilhada pela generalidade das pessoas que utilizam, que utilizam o Solid Edge, é que para questões mais paramétricas, por exemplo, se vocês quiserem desenhar um modelo linkado a uma tabela de Excel com valores paramétricos ou com todo parametrizado com funções, devem utilizar ou podem utilizar a tecnologia tradicional. A tecnologia síncrona, quando vocês querem desenhar os vossos objetos ou fazer objetos mais dinâmicos num processo inicial de produção em que vocês querem experimentar conceitos, aí julgo que é melhor utilizar a tecnologia síncrona. Quando estão a fazer modelação com superfícies, aí também aconselho a que façam-a com tecnologia tradicional, porque a edição de superfícies muitas vezes requer que exista um histórico para a alteração de parâmetros que nós já fizemos nas edições das superfícies, por isso aconselho também a utilizar a tecnologia tradicional para a edição e modelação de superfícies. A tecnologia síncrona ou tradicional, depois em modulação normal, vai a gosto de cada um. No entanto, como eu disse anteriormente, quando se trata de objetos em que vocês querem ter, por exemplo, fórmulas e parâmetros de controle em tabelas, eu aconselho a utilização de tecnologia tradicional nesses casos. Para todos os outros, podem utilizar uma ou outra, aquela que se sentirem mais à vontade, sendo que já vimos que para edições a tecnologia síncrona é muito mais poderosa. A outra questão que estavam aqui a colocar era relativamente às peças importadas. Se tinha algum exemplo, se poderíamos ver algum exemplo com uma peça importada. Eu não tenho nenhuma peça importada, mas posso, por exemplo, importar esta.
posso fazer um save as deste objeto que nós fizemos agora. Posso gravá-lo exatamente na mesma pasta, gravá-lo em Parasólid. Vamos lhe dar só aqui um nome novo. Vou-lhe chamar aqui Ev1, só para termos um novo nome. E vamos fechar este objeto. Não vamos gravar as alterações, não interessa. E vamos então abrir aquele objeto que acabamos de exportar. Ou seja, tudo bem que foi feito em Solid Edge, mas tendo sido exportado em Parasólid, eu perdi todo o histórico de construção deste objeto. E ao fazer o Open, o Solid Edge pergunta-me, em primeiro lugar, se é uma peça, se é uma montagem. Vamos escolher aqui um template de parte. E reparem que eu perdi todo o histórico de construção da peça. Não tenho aqui nada do que era o histórico de construção do meu objeto. No entanto, posso continuar a fazer as edições que fiz há pouco. Por exemplo, se formos aqui ao meu separador Home, eu posso selecionar esta dimensão que nós temos aqui a 31 milímetros, porque foi depois de fazer a alteração. Posso mudá-la para 29 milímetros, por exemplo. Ok, aqui temos o reconhecimento de um coplanar. Este coplanar pode gerar alguns problemas e o Solid Edge aqui faz-me referência a isso, ou seja, pode existir aqui uma relação de coplanar que eu posso desligar para conseguir fazer esta alteração, ou seja, sem que esta face fique coplanar. Fiz a alteração apenas nestas duas dimensões e desta forma consigo desligar aquele coplanar e fazer a alteração que queria. Se eu olhar o meu objeto de frente, consigo ver que aqui deixou de haver a coplanaridade entre as faces que tínhamos em cima. E posso, por exemplo, movimentar da mesma forma que fiz a alteração desta face aqui de baixo. Posso voltar a fazer a alteração com o Smart Dimension, por exemplo, entre esta aresta e esta. Aqui estamos a dar a distância entre centros, não é isso que queremos. Queremos a distância tangente, então selecionar ali, distância tangente, temos aqui de 4 milímetros, vamos dizer que é 2,5 e fazemos a alteração. E reparem que mesmo sem histórico, existe aqui um reconhecimento de uma simetria e eu ao fazer a alteração deste lado, fez a alteração também do outro lado. Eu disse 2,5, mas coloquei 2, mas posso aqui alterar para 2,5. 2,5. Vamos só ver aqui uma coisa que eu acho que ok. Agora sim. Não tinha o valor correto. Ou seja, recapitulando, mesmo que vocês tenham uma peça sem histórico, podem fazer as edições que queiram. Da mesma forma que eu fiz drag and drop também desta região, vocês podem selecionar a região e podem arrastar a região para uma outra referência. Por exemplo, podem colocar aqui referenciado com o ponto de baixo, ou então podem deslocar um valor. Por exemplo, se quiserem 25 milímetros, podem fazer a deslocação desse valor. Podem selecionar um furo para confirmar o diâmetro e para alterar o diâmetro. Por exemplo, o diâmetro do furo 12 milímetros, posso colocar um diâmetro a 10 milímetros. Posso fazer um recognize all. Se vocês tiverem furos que sejam contrabordos, vocês têm aqui uma ferramenta para fazer o reconhecimento destes furos. Ele diz-vos quais é que são todos os furos que nós temos e se eles são contrabordos, se são furos simples, qual é que é o diâmetro. O Solid Edge faz isso logo de uma forma automática e desta forma eu vou ter o histórico de cada um destes furos e se eu picar, por exemplo, um destes furos, eu já consigo editar os parâmetros todos do furo. Okay? Posso ir dentro dos parâmetros do furo mesmo e alterar, por exemplo, aqui temos um counterbore, poderia alterar o furo para outro tipo de furo, por exemplo, um countersink, ok, e temos o nosso furo alterado para um countersink, ok? Isto de uma forma muito rápida, mesmo sem haver histórico da construção da nossa peça.
Não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar. Não havendo questões, dava por terminada, dava por terminado o webinar. Mais uma vez agradeço a vossa presença e a vossa atenção em mais um destes que foi a nossa maratona de webinars de Solidez. Relembro que podem rever este e outros webinars no nosso canal do YouTube. Podem fazer os vossos comentários, partilhem também se acharem interessante e vemo-nos num próximo webinar ou num próximo evento. Até uma próxima.